A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria saudar a cada membro da nossa amada Igreja Batista Jerusalém. Queria também saudar aquelas pessoas que ainda não fazem parte da nossa igreja, mas estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos à família Jerusalém. E é com muita gratidão ao Senhor e cientes da responsabilidade de estarmos falando em nome de Deus, que nós estamos aqui para a composição de mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Essa atividade tão importante para o nosso crescimento espiritual. O tema de hoje é o jugo do Senhor Jesus Cristo, e o texto base está em Mateus 11, de 28 a 30. Farei a leitura do texto base. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. E nós pedimos a Deus que nos oriente na transmissão dessa EBD, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos procurar aqui analisar esse texto, decompô-lo em partes, contextualizando, para tentarmos extrair aqui as ideias principais dele. Vale lembrarmos que a palavra do Senhor, o Evangelho, é muito rico. Cada pregação, cada parte, cada fala do Senhor Jesus, quando a gente para analisar, embora ele utilizasse uma metodologia que aproximasse ele daquelas pessoas que estavam ouvindo, normalmente com a linguagem que facilitasse o entendimento, são mensagens muito ricas, muito complexas, muito fortes. E certamente nesse texto, se nós encontrarmos pregações diferentes, nós encontraremos aspectos diferentes também que de repente não foram tratados. Mas eu vou tratar aqui com os irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração e que entendo como os aspectos mais importantes desse texto. Primeiro aspecto, venham a mim. Como é que nós podemos ir ao Senhor? Meus irmãos, trata-se de um convite do Senhor para estabelecermos um relacionamento íntimo com Deus. Esse é um dos principais propósitos do Senhor para a nossa vida, que nós estabeleçamos um relacionamento com Ele. E observem que não é o Senhor não nos impõe, não é uma imposição, é um convite. Ele está nos convidando para esse relacionamento. E, meus irmãos, relacionamento requer interação, requer amor, requer obediência, requer diálogo, requer busca. Nós não vamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor se não estivermos buscando, se não estivermos colocando Ele em primeiro lugar, se não estivermos amando e obedecendo ao nosso Deus. E esse relacionamento é importantíssimo na nossa caminhada espiritual. Podemos ir ao Senhor também ainda nessa ação de venham a mim pela oração. Meus irmãos, nós temos o privilégio de chegar ao Pai através do Senhor Jesus. Por isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nós temos livre acesso ao Pai. Pelo estudo da palavra, o Senhor deixou a palavra para que nós a estudemos, para que nós aprendamos a cada dia do Senhor. É crucial nesse relacionamento que nós conheçamos a palavra de Deus, que nós conheçamos os ensinamentos, os exemplos que Ele nos deixou, o código de ética e moral que o Senhor Jesus completou, para que nós entendamos as profecias, que muitas das quais já se cumpriram, textos que foram escritos 6, 7 séculos antes e que se cumpriram exatamente como estavam escritos, e alguns outros que ainda vão se cumprir. Nós também vamos ao Senhor separando um momento e um tempo especial para adoração ao Senhor. Meus irmãos, essa é uma das principais estratégias do inimigo em nosso tempo. Nossas vidas são tão corridas, com tantas atividades, que se nós não priorizarmos, a gente acaba não separando um momento especial para esquecermos tudo, nos recolhermos em um determinado ambiente, no nosso monte, para dedicarmos um tempo de oração, de estudo da palavra, de meditação, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e crescer espiritualmente. Vamos ao Senhor, meus irmãos, tendo uma vida cristocêntrica, colocando o Senhor Jesus como prioridade, como centro. Está lá em Mateus 10, de 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que acha a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Temos dedicado realmente a nossa vida a Cristo, tendo Ele como referência, como prioridade? Meus irmãos, lembremos que o caminho ao Pai é o Senhor Jesus. Está lá em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vê ao Pai senão por mim. Esse texto fala muito ao meu coração, porque se a gente for parar para analisar ao longo da história da humanidade, quantas culturas existiram, né? Quantos momentos históricos diferentes, até mesmo em nosso momento. Isso poderia trazer uma confusão àquele que não conhece a Cristo. Diante de tantas culturas, de tantos momentos, qual é o caminho, qual é a verdade? E o Senhor Jesus deixa bem claro aqui a nossa referência de vida, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho ao Pai. Também vamos ao Senhor amando o Senhor, o seu caminho, priorizando o nosso Deus em detrimento das paixões desta vida. Meus irmãos, a nossa vida tem que ser espiritual. Temos que viver realmente pedindo ao Senhor que nos oriente através do teu Santo Espírito, para que nós sigamos o caminho previsto por Ele. Um outro aspecto desse texto: todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que é que isso significa? Muitos estão cansados, já tentaram de muitas formas, acham que não tem mais saída. Basta nós lembrarmos que nós estamos numa sociedade com números expressivos, assustadores de depressão e suicídio. Até mesmo entre os cristãos, muitas vezes a gente percebe essa sensação de cristãos cansados, que estão tentando superar determinada situação, determinado problema, determinado pecado, e não estão conseguindo. Vivemos numa sociedade repleta de pessoas cansadas e sobrecarregadas. Sobrecarregados, meus irmãos, significa carregando um peso superior ao que consegue carregar. O Senhor Jesus quer tirar esse peso de nossas costas. Algumas lições dessa parte: nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Olha a importância de separarmos um momento para o Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor, para que nós entendamos as nossas fraquezas e nós a confessemos, reconheçamos. Que nós reconheçamos que nós dependemos de nosso Deus. E sobre essa expressão cansados e sobrecarregados, isso também pode ser um indício de um relacionamento ainda a ser amadurecido com o Pai. Isso pode ser um indício nosso de imaturidade espiritual. Pode decorrer também de batalhas espirituais, né? De estarmos passando por lutas, por desertos. Lembremos, meus irmãos, que a maturidade espiritual não nos livra das batalhas, mas nos ensina a confiar e a descansar em Deus. Quanto mais próximos nós estivermos do nosso Senhor, quanto mais íntimo e maduro for o nosso relacionamento com o nosso Deus, maior será a nossa maturidade espiritual para saber enfrentar esses problemas, para saber enfrentar essas dificuldades. O Senhor não está nos prometendo a ausência de problemas. Ele está nos prometendo um direcionamento, está nos prometendo aliviar esse peso, como a gente vai ver aqui mais adiante, com o conceito de jugo. Sobre cansados e sobrecarregados, nós tratamos sobre isso em uma outra lição, mas eu achei bem pertinente, vale a pena aqui nós relembrarmos. 1 Coríntios 10:13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Então o texto está nos dizendo que nós não podemos ser tentados além do que nós podemos suportar. Mas, 2 Coríntios 1, 8 e 9 diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. O Senhor diz que não permitirá que passemos por tentações que não possamos suportar. Mas aqui Paulo está relatando que ele passou por tribulações na Ásia, muito além da sua capacidade de suportar. Qual a conclusão, meus irmãos? Deus não permite que sejamos tentados além do que possamos suportar. Mas Deus permite que soframos tribulações além de nossa capacidade, para que entendamos que dependemos do Senhor e para que aprendamos a confiar e a descansar em Deus. Percebem, meus irmãos, qual é a trajetória que o Senhor aqui está nos direcionando? Que muitas igrejas ou alguns pregadores que estão pregando o evangelho da prosperidade, livre de problemas, ausente de lutas, isso não é verdade, não é o que o Senhor está nos prometendo. Não é o que o Senhor está nos dizendo na palavra, mas o Senhor, a gente vai ver aqui mais adiante,
nos oferece um caminho de alívio e de descanso. Próximo aspecto do texto: e eu lhes darei descanso. Como vimos, não é a ausência de problema, de lutas, é a certeza da presença e do auxílio de Cristo, é o efeito, a consequência de um relacionamento estabelecido com Jesus, é deixar o Senhor batalhar por nós, ou seja, entregando as nossas ansiedades e problemas ao Senhor, orando ao Senhor em nome de Jesus, para que nós possamos desfrutar da paz de Cristo, que está lá escrito em João 14, 27. O Senhor Jesus dizendo: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Meus irmãos, continuando, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O Senhor Jesus está nos propondo uma troca de jugo, o nosso, pesado, que nos leva ao cansaço, a estarmos sobrecarregados, pelo dele, do Senhor Jesus, suave, e que seu fardo também é leve. E qual é o significado de jugo? Meus irmãos, jugo é uma peça, normalmente de madeira, que era utilizada para ligar dois bois pelo pescoço, com o objetivo de transportar algo normalmente pesado. Um outro sentido, um outro significado de jugo era uma peça também utilizada por pessoas, mais ou menos nas costas, né, para levar algo pesado, um suporte para dividir o peso. O objetivo nos dois casos era aliviar o peso. Muito mais comum sendo essa peça de madeira utilizada para ligar dois bois. E por que o Senhor Jesus usou essa palavra, essa expressão? Lembremos que existem outros significados de jugo na palavra. Por exemplo, a opressão de um povo sobre outro. O povo de Israel estava sobre o jugo do Egito, no sentido de poder, de opressão. Um outro sentido de jugo, para falar da lei como uma carga a ser levada. Atos 15, de 10 a 11. Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Para falar do jugo da escravidão, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meus irmãos, o Senhor Jesus se oferece para carregar as nossas cargas, assim como ele morreu por nós, levando sobre si os nossos pecados, sem ter cometido pecado algum. Devemos lançar sobre o Senhor Jesus Cristo as nossas cargas. Não precisamos viver sobrecarregados. Não é assim que o Senhor quer que vivamos. Temos também que retirar a culpa dessa equação, né? Se nós confessamos o nosso pecado, se nós temos um relacionamento com o Senhor, se buscamos uma mudança de direção, uma mudança de vida, tendo o Senhor Jesus como referência, a culpa não faz parte desse processo. Mas temos observado que muitas pessoas têm carregado sobre si culpas terríveis, e isso significa uma situação não resolvida, né? Uma questão espiritual ainda não resolvida. Confesse, se arrependa e mude de vida. A culpa não faz parte desse processo. Jugo significa o estabelecimento de um relacionamento, de andar com o Senhor Jesus, de estar interligado, de caminhar, de ter afinidade. Ora, se era uma peça utilizada para ligar dois bois, o Senhor Jesus está usando essa referência para que nós entendamos dessa forma. Que Ele quer que estejamos interligados com Ele, ligados com Ele, com afinidade, no relacionamento. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Passou o que era velho, eis que se fez novo. Um outro sentido de jugo, meus irmãos, o Senhor Jesus orienta a direção a ser tomada. Estamos ligados num relacionamento e Ele está nos dando a direção, o caminho a ser seguido. Um outro aspecto interessante é que no texto há um relacionamento do jugo com o aprendizado. Observaram? Esse relacionamento tem a ver com a busca pela sabedoria. E o Senhor Jesus é a sabedoria. Não significa carregar uma lei pesada, não significa buscar uma religiosidade exacerbada,
pautada em leis duras, não. E sim uma vida com Cristo. Observem como o Senhor Jesus criticou em sua época os saduceus e os fariseus por esse excesso de rigor imposto. Né? Não é isso. É buscarmos realmente a sabedoria do Senhor Jesus. Está lá em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Interessante, meus irmãos, que nós estamos, segundo os intelectuais, na era da informação. E muitas pessoas se acham melhores do que as outras por terem construído um conhecimento secular. E, meus irmãos, como tem pessoas que têm se dedicado para a construção do conhecimento secular, priorizando cursos, faculdade, especialização. As pessoas têm dedicado muito dos seus esforços para isso. Não é que está errado, tem que buscar mesmo. O conhecimento é muito importante, mas ele não tem que estar em primeiro lugar. O conhecimento em questão que nós estamos falando é o conhecimento do Senhor, né? De buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o seu reino em primeiro lugar. O Senhor sabe do que a gente precisa e vai acrescentar aquilo que for necessário. Não estou dizendo que não temos que buscar esses cursos, esse conhecimento, mas o conhecimento do Senhor tem que ser priorizado em nossas vidas. E como obter esse aprendizado? Pelo estudo da palavra, pelo aprofundamento do relacionamento com o Senhor Jesus. Quando esse relacionamento vai se aprofundando, vai sendo amadurecido, a gente passa a conhecer melhor o Senhor, passa a conhecer melhor a sua voz, passa a ter um direcionamento mais apurado. E também nós obtemos esse conhecimento por nosso crescimento e amadurecimento espiritual. O Senhor Jesus não está prometendo nos livrar das cargas, mas sim de nos ajudar a transportá-las em seu jugo em direção à glória do Senhor. Outro aspecto do texto: pois sou manso e humilde de coração. Cristo é a referência de virtude, meus irmãos. Nosso código ético e moral está na palavra do Senhor e foi completado com o Senhor Jesus. E também a nossa referência de humildade. O texto fala aqui, sou manso e humilde de coração. E para mim, o texto que melhor exemplifica a humildade do Senhor Jesus está em Filipenses 2, de 5 a 11. Vale a pena relembrarmos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Finalizando essa mensagem, meus irmãos, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que é que o Senhor está nos dizendo aqui? O Senhor não está nos impondo uma religiosidade exacerbada, como os fariseus e os saduceus faziam na época de Cristo, ou duras leis. Ele quer de nós amor, obediência, compromisso, oferecendo-se a nos guiar pelo caminho, a aliviar o nosso peso. Lembremos que o Senhor morreu por nós, pelos nossos pecados, além de todas as provas de amor demonstradas. Essa é a maior prova de amor da história da humanidade. O Senhor Jesus se deu por nós sem ter cometido pecado algum, para nos salvar, para que nós tivéssemos esse relacionamento com Deus, para que nós tivéssemos acesso ao Pai através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor apela para que cumpramos 3 ações nesse texto, meus irmãos, que se completam. Venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. São as 3 ações que o Senhor quer nesse texto, que completadas, Ele nos oferece descanso para as nossas almas. Portanto, meus irmãos, jugo remete à união com Cristo, compromisso com o Senhor, obediência ao código de ética e moral completado pelo Senhor Jesus, um relacionamento íntimo e verdadeiro com Cristo e seguir na direção indicada pelo nosso Senhor Deus. Meus irmãos, a gente tem complicado muito o que é simples, o que tem que ser simples, que é o nosso compromisso, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Que nós busquemos o nosso Deus a cada dia e deixemos o Espírito Santo de Deus nos guiar nessas dificuldades, nessas lutas que estamos passando em nossas vidas, porque nós temos um Deus amoroso e fiel.
e que o Senhor Deus complete essa palavra em nossos corações. Beijo no coração de todos vocês, muitas saudades, que Deus nos abençoe.